Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à nossa aula de redação, revisão aqui para o meu Enem. Meu nome é Ana Clara e eu vou ajudar vocês aqui nessa revisão. Então, o que foi que eu pensei aqui em fazer com vocês? Basicamente, vamos aqui do zero. Então, nós vamos começar pelo parágrafo de introdução. Então, assim, quando você quer começar o parágrafo de introdução, o que a gente utiliza, na maioria dos casos, é um repertório. Então, hoje a aula é para justamente resolver esse problema de vocês, certo? Em quem ainda tiver essa dificuldade. Mas, antes de falar desse repertório em si, eu queria trazer três conceitos importantes aqui para vocês. O primeiro deles é o seguinte: se você ainda tem muita dificuldade, imagine o seguinte: talvez tenha algum aluno que ainda não saiba nem o que seria essa introdução. Basicamente, a introdução é você apresentar para o corretor o que seria esse tema de redação, qual é o teu posicionamento sobre ele e duas situações problemáticas que você quer trabalhar durante a tua redação, certo? Dois argumentos que você quer trabalhar durante o teu texto. Então, basicamente, é isso que você vai fazer, apresentar essas duas situações para esse teu corretor. Então, ok, a introdução é esse momento inicial de apresentação. E aí você pergunta, Ana, então, ok, é um momento inicial, eu vou só apresentar ali para o corretor o que eu realmente entendi do tema, com o meu repertório, meu posicionamento, as duas situações que eu quero abordar depois, com mais calma. Então, para que ela serve? Ela serve para chamar a atenção desse corretor, ela serve assim para que ele faça uma leitura e ele fique, que interessante, então deixa eu ver como é que ele desenvolve sobre isso, como é que ele faz uma proposta de solução para essas problemáticas. Então, a introdução é a tua carta de chamada, é realmente um momento em que você vai despertar o interesse do corretor. E outra perguntazinha importante é, e o que ele vai observar na minha introdução? O que esse corretor vai observar se eu estou fazendo ou não? Então, basicamente, o que ele vai observar é se você fala de forma fluida, se você passa as suas ideias tranquilamente, se não fica enchendo linha ali de formatura com informações que não tem nada a ver, certo? Se você segue a estrutura certinho. Então, basicamente, é isso que ele precisa observar se você está fazendo ou não no teu parágrafo de introdução. Tudo bem? E aí, para isso, como a aula de hoje era justamente para falar do momento inicial do parágrafo de introdução, eu já trouxe um exemplo para mostrar para vocês como poderia fazer isso. Então, você pode pensar o seguinte: para começar o teu parágrafo de introdução, você pode utilizar muitos tipos de repertório, ou seja, pode ser a definição de uma parte importante do tema da redação, pode ser ir direto ao assunto, ou seja, já faz uma declaração sobre o tema, pode ser algo da história, filosofia, sociologia, uma série, um filme, um anime, um dorama. Existem diversas possibilidades. Então, a aula de hoje era justamente para isso, para abrir a mente de vocês em relação a essa primeira parte do parágrafo de introdução. Ela pode ser feita com os diversos tipos de repertório. Não é só artigo, não é só lei que dá certo, não. Tem outras estratégias. E eu trouxe até um exemplo aqui que seria interessante também, filme, porque faz parte da realidade da maioria de nós. Então, observa aqui. Eu digo assim em relação ao gosto, né? De gostar de assistir filme. Então, o filme, aí você diria lá qual é o filme. O filme tal retrata a história de... Aí você vai explicar, né? Contextualiza aqui. Com essa abordagem, a obra revela a importância, aí você vai contextualizar explicando o que ela está abordando. Dessa forma, fora da ficção, já trazendo aqui para a nossa realidade, para não ficar um repertório isolado, você pode colocar o seu posicionamento em relação a esse tema de redação, certo? Quiser até colocar as palavras-chave aqui do tema, seria interessante. Assim, por causa do... Aí você diz o nome do primeiro problema que quer abordar, além diz o nome do segundo problema que você quer abordar. Essas consequências se agravam na sociedade brasileira e precisam de debates. Então, é justamente isso que vocês vão precisar fazer em um parágrafo de introdução. No primeiro momento, é muito legal quando o aluno já começa com esse repertório. Demonstra que ele tem conhecimento de mundo, demonstra que ele observou os filmes com calma para fazer essa relação nos textos, as séries, os jogos, enfim, os diversos repertórios que daria para ser utilizado. Certo? Então, basicamente, foi essa a nossa primeira aula, realmente só para alertar vocês sobre esse primeiro passo do parágrafo de introdução. Se alguém tiver alguma dúvida ou interesse de agendar alguma aula, nós temos o Instagram, @meta.linguagem, certo? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.